Paz do Senhor Jesus Cristo, queridos irmãos. Vamos continuar com alegria, glória a Deus, o tema Evidências da Fé Genuína, parte 3. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cobre com o Teu sangue a nossa vida, nesses momentos que estaremos meditando na Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E debaixo do sangue de Jesus, Pai, na unção, na direção do Teu Espírito Santo, queremos que a Tua graça coopere conosco e confirma essa palavra na vida dos ouvintes, nas nossas vidas, produzindo o impacto necessário, produzindo a transformação, a restauração, a mudança, produzindo entendimento, renovação da mente. Oh, glória a Deus! Amados, os ultraconservadores dizem que os dons cessaram, que manifestar a fé agora é nova era. Agir como Jesus agiu, pensar como ele pensou, falar como ele falou, é nova era, é poder do pensamento positivo. Mas isto mostra que estão 100% equivocados. O seu pseudo-evangelho da letra morta é chamado por Cristo de tradição que anula o poder de Deus. Jesus chama de rebelde e perverso aqueles que não curam enfermos, que não expulsam demônios. Essas pessoas tiram todo o elemento espiritual da Bíblia, pregam somente uma parcela humana, intelectual. Quando chegam num texto de poder, transformam aquilo em algo subjetivo, humano, psicológico. Sabe? Até quando vê um texto de Jesus expulsando demônio, é psicológico. Já transforma ali. Se fala um texto de poder, irmãos, de dons, do fluir da graça, aí transformam aquilo em algo humano. Pulam as partes sobrenaturais, as partes espirituais da Bíblia e se apegam apenas em questões psicológicas. Eles diluem a mensagem até que ela fique um código de boa moral, de algo apenas que tem a ver com o lado psicológico da coisa. E Mateus 17, versículo 16 e 17 diz assim: trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa. Veja como é que ele chamou as pessoas que não expulsaram o demônio daquele menino, não curaram ele. Jesus espera isso, amém, amados? Jesus espera um evangelho conforme está na Bíblia. Se você muda, aquilo ali já não é mais o evangelho. Um evangelho sem milagre, o evangelho sem dons, o evangelho sem o poder de Deus, o evangelho, amados, sem efeito na vida das pessoas, não cura o doente, não prospera o endividado, não consola o triste, não liberta o cativo. Entende? Jesus chama isso de incrédulo e perverso. Até quando estarei com vocês e até quando vos sofrerei? Isso faz o Senhor sofrer, irmãos. O evangelho que não produz esses mesmos frutos, mesmos resultados, não é evangelho, é religião, é doutrina de homens. Paulo falou que queria ver o poder na vida daqueles que estavam inchados. Na sua carnal compreensão, eles perseguiam a Paulo. Eles diziam que Paulo era um herege. Em 1 Coríntios 4, 19 e 20, Paulo diz assim: mas em breve eu vou ter com vocês, se o Senhor quiser. Então conhecerei não as palavras. Veja aí, letra morta, palavra vazia, psicológica. Não as palavras dos que andam ensoberbecidos, mas o poder. Porque o reino de Deus não consiste em palavras apenas, mas em poder. Em Mateus capítulo 15, versículo 6, diz assim: e assim invalidastes pela tradição o mandamento de Deus. Então, os fariseus que perseguiam Jesus, eles não tinham virtude,
Era só uma doutrina morta, humana, intelectual, religiosa. E eles perseguiam Jesus justamente porque Jesus tinha virtude e atacava as trevas. O evangelho de Jesus, do reino, atacava as trevas, desfazia a obra das trevas. Aí o diabo levantava esses incautos, ignorantes, cegos, para dizer que Jesus era Beelzebul. Para dizer que eles estavam certos e que Jesus é que estava errado. Veja até que ponto vai a cegueira da religião, que cega o homem 7 vezes mais que o mundanismo, 7 vezes pior. O estado dele último é pior. Veja que a pessoa chega ao ponto de colocar o Espírito de Deus como espírito do diabo. Os servos genuínos de Deus como falsos profetas. Isso aí é blasfemar contra o Espírito Santo. A obra genuína de Deus na terra, combatida e refutada, e ai daqueles que combatem aquilo que Deus está estabelecendo. A evidência da fé genuína é esta, irmãos. É que nós temos Jesus como nosso modelo e os evangelhos como nossa única regra de fé. Nós não podemos acrescentar algo, invencionices agora, modismos, e também não podemos tirar, porque aí vem esses e tiram o poder, diz que já passou o tempo. Quando acabou o canto das Escrituras, acabou os sinais, acabou o poder, acabou os dons. Então eles estão tirando toda a obra espiritual e limitando-a, voltando novamente àquela doutrina dos fariseus. Quando alguém, como o corpo de Cristo, age em nome de Cristo, porque Cristo o enviou como embaixador celestial, e fala as palavras de fé em comunhão com o Senhor, para a glória do Senhor, o inimigo levanta a doutrina dos homens para dizer nova era, mandando em Deus, usurpando, querendo ser Deus, ciência cristã. Quando a pessoa manifesta a fé que Deus ungiu ela, enviou ela, justamente Jesus morreu para, através da igreja agora, continuar desfazendo a obra do diabo no mundo, aí eles dizem, parem de fazer isso, porque vocês estão soberbos. E estão hipnotizando pessoas. Isso aí é poder do diabo. Então, eles tiram também a necessidade de santificação, de cooperar em consagração. Deus, sua soberania, se Ele quiser, Ele faz. Mas eles não entendem a necessidade de cooperar em consagração para uma vida de milagres. Dizem que Deus, sua soberania, fará se quiser. Entende? Quem somos nós para orar por enfermos, por expulsar demônios? Deus, sua soberania, só Ele é Deus. Ele faz se Ele quiser, quando Ele quiser. E aí a pessoa não se consagra e não toma essa posição de canal, de cooperar com o milagre. Porque foi assim que Deus escolheu para a igreja. Eles tiram isso, para que o homem fique como espectador diante de Faraó, não como Moisés que vai em nome do Senhor e faz ali, em nome do Senhor, a palavra e o poder. Como Paulo, como Pedro, como João. Não, fica como espectadores dizendo que é arrogância, que é soberba ser um embaixador celestial. Então, eles erram porque não conhecem o coração de Deus. Por causa de um relacionamento superficial, misturado com mundanismo, eles não chegam a manifestar o poder de Deus. E aí fica esse evangelho intelectual humano, psicológico, misturado com mundanismo, não tem um relacionamento firme com o Senhor em consagração, então não manifesta o poder de Deus que desfaz as obras do diabo. Não é o evangelho genuíno de poder. E aí o evangelho genuíno de poder é visto como fanatismo, nova era, poder do pensamento positivo. Se tem um elemento de poder, então é o diabo, então é nova era. Porque o bom é o evangelho que fala, mental, psicológico, e não acontece nada na vida das pessoas. Esse é o evangelho bom. É o evangelho que promete salvação, mas se não está acontecendo cura, não está acontecendo prosperidade, como é que você crê que tem virtude ali para salvação? Não tem salvação, não. O evangelho que não liberta as pessoas aqui na terra, não é o evangelho que produz salvação. Isso é um engano. A pessoa diz, olha, eu estou aqui na igreja, aqui só se prega a salvação.
Não se prega dons, poder, milagres, prosperidade, cura, não. Nada disso. Nada disso, é meninice. Nós só pregamos salvação. Ora, se o pregador não tem unção para manifestar os efeitos do reino de Deus na terra, como é que crê que ele tem unção para realmente levar um povo a renunciar ao pecado, mundanismo, ídolo e realmente estarem preparados para o céu? Como é que um povo morno, carnal, vai ter uma batalha espiritual com Satanás, né? E ir para o céu? O Senhor diz, ao que vencer, ele dará que sente no trono, como eu venci e sentei no trono. Um povo que não vence a doença, não vence a miséria, não vence o pecado, não vence o mundanismo e fala, não, nós não falamos nada disso aqui, o negócio é salvação. Esse povo não está salvo. Esse povo está sendo enganado por um evangelho intelectual, humano. Um evangelho que não tem a participação do Espírito Santo e que não gera vidas salvas. O fato é que se não gera coisas menores, como é que vai gerar coisas maiores? E aí, amados, por não conhecerem a Deus, interpretam a Deus de forma humana. Aí se mistura com o mundanismo, mas estamos na graça. Aí tudo é permissividade, comércio. Não, mas Deus é amor. Não me julgue, não me julgue. O que vemos, sem dúvida, é que por não terem um relacionamento profundo com Deus, não interpretam a mente de Deus, e aquele que andou com Deus, porque somente aquele que andou com Deus conhece a mente do Senhor e sabe que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, que Ele quer curar hoje. Não, porque nós queremos aparecer nova era, mas por causa da sua misericórdia e compaixão, Ele quer continuar curando. Ele ainda se compadece da multidão que está faminta, desempregada. Ele é o Jeová Jiré, o Deus que prospera. As pessoas não compreendem que as obras do diabo precisam ser destruídas nessa década, nesse século, como foi no primeiro século. As pessoas, por causa da queda, têm necessidades. Tem necessidade, primeiramente, de salvação, comunhão com Deus, santificação. Concordo totalmente. O reino de Deus é a justiça em primeiro lugar, mas não é o único lugar. Ainda estamos aqui nessa terra. Por isso as pessoas aqui dessa terra precisam de cura divina. Elas precisam do pão de cada dia, da prosperidade, do emprego. Elas precisam de paz, de shalom, de salvação na família, libertação nas drogas. É ou não é, irmãos? O evangelho do Senhor Jesus redimiu todas as áreas. Lá na cruz do Calvário, Jesus não redimiu só a nossa alma do inferno. Ele redimiu-nos da miséria, de todos os efeitos da queda. A salvação de Jesus é abrangente, irmãos. Abrangeu todas as áreas, redimiu todas as áreas. E quando nós vemos por um extremo as pessoas aí correndo atrás da bênção e prosperidade, fazendo comércio na casa de Deus, por outro extremo tem esses pseudos intelectuais aí, frios, gelados, irmãos? Esses aí que estão enojados dessa teologia de correr atrás da bênção, vão para o outro extremo, irmão, outro extremo. Esses santarrões aí que, não, é só salvação, nada de cura, de prosperidade. Os discípulos só sofreram, não esperem nada de Deus nessa terra. Olha, irmãos, o que é isso? Isso aí é um outro extremo, mas Deus nos deu o espírito de moderação. Você sabe, queridos, que a única vez no Novo Testamento, só tem uma vez no Novo Testamento, e 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, é a única vez que tem a palavra grega para moderação, que é traduzido como bom juízo, mente saudável. É lucidez, irmãos. Moderação é você conseguir entender realmente o evangelho, porque ele foi revelado. A moderação, esse equilíbrio, é a lucidez, é o evangelho revelado no Espírito. Que coisa linda, irmãos. Coisa maravilhosa. Não eu achar que o versículo está dizendo algo, torcer as escrituras, criando seitas. Não eu interpretar segundo a minha mente carnal. Amados, não é isso que é o evangelho. O evangelho, ele é um milagre espiritual que é revelado através de uma comunhão com o Senhor. E a pessoa, ela erra porque não tem essa comunhão com Deus. Ela se acha sabichona, e ela está combatendo, que nem os fariseus se achavam tão, e estavam combatendo o Senhor Jesus, que é a sabedoria. E nós, o corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo, sim. Aqui em Romanos capítulo 8, versículo 20, diz que toda a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus.
Pois sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Percebendo? Então a criação está gemendo para quê? Para ver a manifestação dos filhos de Deus. E sabe como é que eles chamam a manifestação dos filhos de Deus? Esses que não conhecem a Deus? Os que estão eles sabem como é que eles chamam aqueles que estão manifestando o reino de Deus? Ciência cristã, nova era, poder do pensamento positivo. Estão dando ordem em Deus. Quem somos nós para fazer isto? Se Deus quiser, na sua soberania, Ele fará. Veja que coisa doida, irmãos. O mundo precisando da manifestação dos filhos de Deus, da virtude, do poder, que Jesus diz em João 14:12, quem crê em mim fará as mesmas obras. Amém, amados? E aí, quando se levanta um povo que anda com Deus, ele vai ser perseguido. Aí ele é visto como usurpador, tomando o lugar de Deus, né? Aí está a criação sobre os efeitos do maligno, feito da queda, a criação gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, e vem essa pseudo-religião dos fariseus, com teologia psicológica, humana, intelectual, que não acrescenta nada. E quando vem Pedro e João e cura o doente, olha lá, Pedro e João tem que ser preso, porque eles estão tentando tomar o lugar de Deus, estão fazendo a coisa errada. Então, a religião estéril, ela não compreende a mente de Deus, e ela persegue e combate Deus, porque o mundo que jaz o maligno, essa sabedoria humana, ela é diabólica. E a natureza está aí sob os efeitos da queda, toda a criação gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, pela manifestação dos filhos de Deus, irmãos, não pelo blá 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 da religião. O mundo está sofrendo os efeitos da queda. Não havia miséria, não havia doença, não havia angústia, não havia opressão, não havia cativeiro, não havia opressão por demônios antes da queda. Isso está acontecendo por causa da queda. Então Jesus nos deu um modelo, lá em Mateus 10:8. E de pregar o evangelho, mas não fica só no blá blá blá. Cura enfermos, liberta cativos, ressuscita mortos. Esses sinais seguirão os que creem, falarão em novas línguas, imporão a mão sobre os enfermos, serão curados. Amém, querido? Você crê nesse evangelho genuíno, que é dito como fanatismo, como exagero, como doutrina de demônios, como nova era? Irmãos, isso é o poder de Deus, irmãos. Então a manifestação do Espírito Santo não é apenas uma teologia fria, não é apenas, irmãos, uma teologia humana, intelectual, ficar entretendo o povo. Então esse pseudo-evangelho mais se parece com os fariseus que perseguiam a Jesus do que com a igreja primitiva. Irmãos, quando nós lemos lá nos evangelhos, em Atos dos Apóstolos e nas cartas de Paulo, a igreja primitiva era uma igreja de poder, é uma igreja de sinais, de milagres, é uma igreja de visitas de angelicais, é uma igreja de visões, profecias, não é verdade? Ah, mas já fechou o cano da Escritura. Tira todo esse elemento espiritual, fica agora só com a palavra. Irmãos, e o Espírito, irmãos? E os dons, meus irmãos? A Bíblia diz não proibai falar em línguas estranhas. Então, essas pessoas, por não ter um relacionamento firme com o Senhor, passam a ser cães. O cão volta ao vômito. Ele retrocede, irmãos, ele apostata, ele repensa, ele volta à religiosidade e o seu último estado é 7 vezes pior que o novo. Ele pensa ser intelectual, quando na verdade nada sabe, delira acerca de questões e debates. Porque o cão voltou ao vômito, fez o voto de pegar fibra, de se converter, de se entregar a Deus, de seguir a Deus, de ser totalmente de Deus, e fez o voto, agora minha vida pertence a Deus. Aí ele repensa. Light, soft, mistura com mundanismo, com os pensamentos dos agnósticos, com os pensamentos de pessoas vazias que não têm o dom do Espírito, que não têm o fogo do Espírito, que não têm a graça do Espírito. Essas pessoas pseudo-intelectuais, mestres que ficam aí combatendo o poder de Deus, irmãos. Mestres vazios, frios, gelados, icebergs no púlpito, pregando contra o poder de Deus, que é uma chama que desceu ali em Pentecostes, que é o fogo devorador contra as doenças, a miséria, a macumba, a inveja. Então, a alma está gemendo, irmãos. Se ela não for alimentada com graça, logo o vômito vai parecer interessante. Ah, eu vou ali beber uma água de esgoto e já volto. Mundanismo, irmãos. Fraqueza espiritual. Aí, quanto mais fraco, o inimigo toma a mente da pessoa e faz ela, pela soberba, pensar que ela é inteligente.
Ela é inteligente, não está fazendo as mesmas obras, não tem virtude, não tem poder. Ah, mas eu estou pregando a salvação. Tá nada, tá nada. O sinal de que o Espírito Santo não está confirmando é o sinal de que não tem virtude. As pessoas nem vão ser salvas porque também não tem o poder de Deus para vencer. É muito interessante, amados, que as pessoas precisam compreender as evidências da fé genuína. O espiritual se inclina para as coisas espirituais. Busca o que realmente tem unção. O homem espiritual, ele vai ouvir alguém que tem mais unção que ele, que tem mais comunhão com Deus que ele. Se ele vai ouvir um louvor, ele pede direção de Deus. Não vai pegar louvor comercial, de pessoa misturada com mundanismo, maçonaria, prostituição. Não, Deus vai guiar ele àquele louvor ungido. Ele tem a direção do Espírito. Então, ele ouve pregadores ungidos, ele tem fome e sede das coisas de Deus, ele tem... Não é fanatismo, irmão, ele tem bom gosto. Enquanto as pessoas no carro estão ouvindo futebol, ele está ouvindo um louvor, uma mensagem. Está entendendo? Não é porque ele é fanático, é porque ele tem bom gosto, ele tem um alimento celestial, o pão dos céus, deixa ele sábio, a árvore da vida, enquanto o mundo está se alimentando da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que nós vemos sem dúvida, isso é maravilhoso, irmãos, é que a pessoa espiritual, ela é perseguida pelo carnal, ela não é discernida. Ela é vista com antipatia, ela é vista como soberba. O carnal, porque ele tem a ótica do inimigo, a frequência da carne, ele vai ver as coisas de Deus como coisa do diabo. Ele vai ver o evangelho genuíno como o evangelho da nova era. Ele vai ver as pessoas que andam com Deus que nem Saul. Ele viu Davi com maus olhos e mandou Davi sair de perto dele. Mas Davi, quando tocava a harpa, o demônio saía de Saul. Quer dizer, a pessoa se isola daqueles que deviam andar junto. Ela se afasta dos sábios e se achega a mestres que nem eles, que pensam igual eles na carne, a mesma frequência. É triste, irmãos. Aí se mancomuna lá os 850 profetas de Baal para lutar contra Elias. É uma maioria, não é verdade? Aí se mancomuna Jezabel, Acabe. Aí nesse dia até Herodes e Pôncio Pilatos fazem as pazes. Aí vem todo o sinédrio, todos os fariseus, todos os saduceus contra os discípulos, que era uma minoria. Por quê? Porque é assim que o mundo está estabelecido e organizado. Satanás levanta os sabichões, os pseudos intelectuais, para chamar a doutrina pura de Cristo de errada. Para eles o errado está certo, certo está errado. O amargo é doce, doce é amargo. Jesus diz, ai daqueles que chamam o amargo de doce, doce de amargo. Eles é melhor colocar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar. Imagina o tormento, irmão, você se afundando ali com a pedra e aquele desespero sem ar. Eles é melhor fazer isso do que escandalizar e desviar um desses pequeninos. Então, a doutrina de Cristo, ela é combatida pelos falsos pseudos intelectuais que pensam que estão combatendo heresia, mas na verdade estão combatendo a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Ai daquele que contende com o Criador, como caco de barro vai ficar. Precisa ter muita certeza, irmãos. A Bíblia diz em Tiago 3:1, não sejam muitos de vocês professores da Bíblia, terão maior rigor. Quantas pessoas que falam com ousadia e dizem, mas não sabem o que estão falando, irmãos. Não é o Espírito de Deus que está guiando. Não é o Espírito de Deus, são doutrinas de homens, são tradições de homens, não há virtude, não há poder, não há confirmação de Deus, não há manifestação do Espírito, é uma coisa estéril, uma coisa chata, enfadonha, monótona. E aquele espírito crítico, irmãos, em vez de combater o diabo, em vez de buscar em oração, jejum, madrugada com Deus, comunhão com Deus, renunciar ao pecado, mundanismo, em vez de lutar contra o diabo, irmãos, eles lutam contra a doutrina verdadeira. Eles lutam contra aqueles que estão procurando dar a sua vida para alcançar as almas para a eternidade. Aí se torna o braço de Satanás sem saber. Por que eu estou falando isso, amados? A Bíblia diz, acautelai-vos em Mateus 24, porque nos últimos dias haverão muitos falsos profetas. Então, o que nós precisamos hoje, irmãos, é estarmos realmente tendo uma comunhão muito firme com Deus. Para quando a tua fé for contraditada, ela possa ficar ainda mais forte ainda, né? Que a fé que você tem diante de Deus, irmãos. Não é aprendido com homens. A pessoa é frágil, né?
O irmão fala uma palavra, ele repensa. Ah, é? Será? Ai, meu Deus. Essa insegurança, essa instabilidade como as ondas do mar, mostra que a pessoa não tem vida com Deus. E quando a pessoa tem vida com Deus, ela não aprendeu de homens, mas ela aprendeu pela revelação do Espírito, pela comunhão com Deus. Aqui está solidificado na rocha, irmão, está amalgamado. Aquele que se une com o Senhor é um só com ele no Espírito. Não são doutrinas ali aprendidas humanamente, mentalmente, mas é algo que ele conseguiu pela comunhão com Deus. Aí, quando a fé genuína é refutada, ela se fortalece mais ainda. É aí que a pessoa busca a Deus e recebe mais ainda nutrição e confirmação de que está no caminho certo. Porque aquele que anda com Deus, o Espírito Santo testifica no coração dele que ele está no caminho certo. Uma pessoa que teme a Deus, que realmente tem uma comunhão com Deus, que vive para Deus, para a glória de Deus, que tem sinceridade, pureza de intenção, o Espírito Santo não deixa ela ser confundida nem envergonhada, irmãos. Só vai ser enganado pelo espírito do erro. Lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do 10 ao 12, diz que Deus entregará ao espírito do erro aqueles que têm prazer na iniquidade. Aqueles que não têm prazer em Deus, mas que estão ali, prazer na soberba, irmão, na arrogância, em querer se aparecer, em querer espírito de competição, espírito de carnalidade, mundanismo. Esse espírito aí é como um fermento que contamina a massa e o inimigo entra. Mas aquele que é humilde, que teme ao Senhor, irmão, jamais será confundido ou envergonhado. Leia lá em Isaías 45, 17. Eu quero que você entenda, amados, que além de você se encher do Espírito Santo, temer a Deus, procurar um evangelho de poder, de milagres, um evangelho, irmãos, que leva o povo à santidade, à renúncia do pecado, do mundanismo, você ainda vai ter que lutar com os falsos irmãos, com a falsa doutrina, com a falsa igreja. A maior luta de Jesus não era com os pecadores, irmãos. Ele falava, o diabo caía do joelho e dizia assim e saía. O problema de Jesus não era com o diabo, irmão. Não era com os pecadores, era com os religiosos, irmãos. Esses eram tinhosos. Eles pensavam que sabiam alguma coisa e combatiam. Então, quando você procurar ter uma vida sincera com Deus e começar a ter fruto, irmão, e começar a realmente ter um evangelho de poder, você vai ser visto como mago, como bruxo. Jesus falou, se a mim me chamaram de príncipe dos demônios, eles vão perseguir, vão falar de você também. Então, não se assuste pela opinião das pessoas, irmão. Você não está aqui para agradar pessoas. Paulo dizia, se eu estivesse aqui procurando agradar pessoas, homens, eu não estaria agradando a Deus. Não se importe, irmãos. Enquanto os cachorros latem, a caravana de Deus passa aí, com poder, com sinais, com prodígios, com maravilhas, dando o povo a herança. Qual a principal herança? Uma comunhão cada vez mais profunda com Deus, mas faz parte da mesa dos filhos, faz parte a prosperidade, a cura divina, a paz, a salvação na família, a herança completa, irmãos. Então nós precisamos desse evangelho genuíno, tão maravilhoso, irmãos. Somos capazes de morrer por ele, dar a nossa vida por ele, como os discípulos na primeira era cristã, não titubeavam em dar a sua vida por esse evangelho. Não dilua, irmão, não agrade pessoas, não tema homens. Não mude a sua mensagem para juntar pessoas na sua igreja ou ter aplauso, placa de homenagem de vereadores. Não faça isso, irmãos. Não se misture com nada, mas seja o leite racional não falsificado que produz crescimento na vida dos ouvintes. Seja fiel a Deus naquele dia, irmãos. Oh, amados, que coisa tremenda. Naquele dia, aqueles que falaram que você era um falso profeta, um bruxo. Naquele dia, aqueles que criticaram você, que tacaram pedra em você. Eles vão lá ver o Senhor te chamando pelo nome, dizendo, honrando você na frente de tudo isso. Gente aí que pensava que você era endemoniado, que pensava que você era um cego, um doido, um louco. Mas não importa, irmão, se você tentar dizer para a carne que você está certo, piora mais ainda. Não adianta tentar se defender, perdoa eles, porque não sabe o que fazem, ora por eles e continua fazendo a obra de Deus. Não fica preocupado com a opinião de A, B, C ou D, o que julga, o que critica, o que fala. Irmão, não perca tempo, você nunca vai conseguir convencer essas pessoas. Você nunca vai mudar a mente delas, você nunca vai conseguir tirar da cabeça delas que você está errado. Deixa elas pensar que você está errado, mas faça o certo, faça o evangelho verdadeiro, não retroceda, vai para frente, porque Deus conta com você.
Elias não pode mudar porque os profetas de Jezabel acham que ele está errado. Não adianta, irmãos. Quando você para se explicar, a obra de Deus para. Tobias e Sanbalate quer parar a obra. Enquanto você desce ali para se explicar, você não tem que explicar nada para ninguém. Porque Jesus é o teu advogado, o teu juiz.